8 de abril de 2021, o jornalista Brandel Cole escreveu sobre a entrevista do principal conselheiro de segurança do presidente russo Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, para a jornalista Yelena Chernenko. A jornalista questionou o secretário do Conselho de Segurança da Rússia sobre as alegações de que a China causou deliberadamente a pandemia de coronavírus. Sugiro que você observe como cada vez mais laboratórios biológicos sob controle dos Estados Unidos estão crescendo consideravelmente no mundo e, por uma estranha coincidência, principalmente pelas fronteiras russa e chinesa. E continuou: nós e nossos parceiros chineses temos perguntas. Dizem-nos que existem estações sanitárias e epidemiológicas pacíficas perto de nossas fronteiras, mas, por algum motivo, elas lembram mais Fort Detrick, em Maryland, onde os americanos trabalham no campo militar e biológico por décadas. Ele acrescentou que as autoridades dessas jurisdições não tinham ideia real do que está acontecendo dentro de seus muros e que havia surtos incaracterísticos para essas regiões em áreas vizinhas, embora não tenha especificado nenhuma doença. Quando perguntado diretamente se ele acreditava que os americanos estão desenvolvendo armas biológicas lá, ele disse: temos boas razões para acreditar que esse é exatamente o caso. Apesar dos acordos internacionais que regulam as atividades no campo da pesquisa biológica nesse assunto, assim como no assunto de armas químicas, os Estados Unidos continuam sendo Estados Unidos de dois pesos e duas medidas. Não se sabe com segurança que tipo de pesquisa, especialmente pesquisas relacionadas a vírus mortais, está sendo realizada pelos militares americanos ou onde. Após os ataques terroristas em Nova York em setembro de 2001, ameaças biológicas foram usadas para assustar a América. A situação com o envio de cartas contendo pó com esporos de antrax foi ampliada a nível da histeria pública. Aconteceu aproximadamente uma semana após os ataques ao World Trade Center em Nova York, que criaram a ilusão de que havia uma ligação entre os dois eventos, unidos pelo tema de ameaça do fundamentalismo islâmico. 10 anos depois, em 2011, documentos desclassificados do FBI mostram que os esporos de antrax foram desenvolvidos no Instituto de Pesquisa Médica de Doenças Infecciosas do Exército dos Estados Unidos. Em 10 anos, o número de laboratórios americanos engajados no desenvolvimento de formas de proteção contra bioterrorismo, segundo a versão oficial, cresceu de 20 para 400. Centros biológicos secretos surgiram na África e na América Latina. Laboratórios biológicos de função desconhecida foram abertos na Ucrânia, na Geórgia e no Cazaquistão. A maioria dessas atividades está sendo supervisionada pelo Pentágono. Um acordo entre os Estados Unidos e a Geórgia sobre a cooperação na área de prevenção da proliferação de tecnologia, patógenos e conhecimentos relacionados ao desenvolvimento de armas biológicas foi assinado em 2002. Em 2004, decidiu-se construir um laboratório de referência em saúde pública em Tbilisi.
capital da Geórgia. A cerimônia de abertura oficial em 18 de março de 2001 contou com a presença do secretário adjunto de Defesa para Programas de Defesa Nuclear, Química e Biológica, Andrew Weber. Em termos de desenvolvimento da pesquisa biológica, a Ucrânia é de particular interesse para os militares dos Estados Unidos. Imediatamente após a vitória da primeira Revolução Colorida, um pacote foi assinado entre o Ministério da Saúde da Ucrânia e o Ministério da Defesa dos Estados Unidos sobre a renovação das instalações biológicas na Ucrânia. Em 2008, surgiu um plano para o fornecimento de ajuda dos Estados Unidos ao Ministério da Saúde ucraniano e, em outubro de 2009, foi apresentado um conceito de desenvolvimento para um programa de redução de ameaças biológicas. Com o apoio dos Estados Unidos, o primeiro centro biológico na Ucrânia foi inaugurado em 15 de junho de 2010, como parte do Instituto de Pesquisa Antipeste Mednikov, em Odessa, na presença do embaixador americano John Taft. O centro de Odessa recebeu um nível que permite trabalhar com cepas usadas no desenvolvimento de armas biológicas. Na Ucrânia, o armazenamento descentralizado de patógenos perigosos é uma prática comum. Nesse sentido, surge a pergunta: poderia haver uma ligação entre o trabalho realizado neste centro e o assassinato em massa de pessoas no prédio do sindicato de Odessa em 2 de maio de 2014? Vários ativistas e meios de comunicação locais declararam que uma substância desconhecida foi usada naquele dia para matar um grande número de pessoas. Só na Ucrânia, em 2013, foram abertos vários biolaboratórios por todo o país, todos eles com apoio dos Estados Unidos. Hoje, os biolaboratórios do Pentágono estão reunidos em semicírculos ao redor da Rússia. O foco das atividades dos Estados Unidos na criação de centros biológicos nos estados vizinhos da Rússia é evidenciado pelo seguinte fato. Em 2010, o Centro Transeuropeu para a Detecção de Agentes Biológicos foi criado sob a licença do Laboratório Conjunto de Biotecnologia Finlandês-Russo, em Turku. Ao contrário da Geórgia e da Ucrânia, o trabalho do centro foi planejado em parceria com a Rússia e o projeto foi aprovado pelo governo finlandês. Foi logo fechado, no entanto, sem qualquer razão dada. Tornou-se conhecido por fontes privadas que o projeto havia sido encerrado por ordem direta de Washington no momento em que os Estados Unidos se preparavam para abrir um biolaboratório na Geórgia. Não apenas o Pentágono e departamentos especiais dos Estados Unidos que estão envolvidos nessa guerra biológica secreta, mas também as corporações membros da Aliança para a Biossegurança. Todas as empresas do grupo fazem parte da chamada Big Pharma. Este termo refere-se a uma estrutura ramificada na qual os interesses dos congressistas dos Estados Unidos estão entrelaçados com os interesses das indústrias farmacêuticas e militar nos Estados Unidos.